paz do Senhor, buenos dias, sejam bem-vindos, uma ótima quinta-feira para você em nome de Jesus. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor. E eu quero pedir agora ao Espírito Santo de Deus que Ele fale a você, ao seu coração, por meio dessa leitura. Eu quero orar pela sua vida. Se você é novo, é nova aqui no canal, quero pedir também que você se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade e também lá no nosso WhatsApp temos uma área toda especial, uma comunidade que você também pode fazer parte. O número do WhatsApp do canal está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ser uma bênção te receber lá. Deus abençoe este meu amigo, essa minha amiga que agora vai ler a tua palavra, vai ouvir a tua palavra. Fale ao coração dele, Senhor. Que ele seja muito abençoado, muito abençoada neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Josué capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas que se chamavam Macla, Noá, Ogla e Milca. Ogla, Milca e Tirza. Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 partes, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul até os moradores de Entapuá. A terra de Tapuá pertencia a Manassés, mas Tapuá, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite pelo norte. Tocam em Azer e pelo leste em Issacar, porque nos territórios de Issacar e Azer, Manassés tinha Bet-Seã e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanaque e suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, e a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nesta terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui tem nos abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta
e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-seã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué capítulo 18. Divisão do resto da terra. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, para que eu os envie, e eles se disponham, percorram a terra, façam sua descrição por escrito segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam a descrição, para que aqui diante do Senhor, o nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gaden, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Então os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. A herança de Benjamim. Saiu a sorte dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o norte, desde o Jordão, que subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, diante dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa, até o limite. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Rinom, do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava em Enrogel, volvia-se para o norte, chegava a Ensemes, de onde passava para Gililote, que está diante da subida de Adumim, e descia a Pedra de Boã, filho de Ruben, passava pela vertente norte, diante da planície, e descia à planície. Depois o limite passava até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado.
na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Quezis, Bet-Arabá, Zamaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofi e Gaba. Ao todo 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispar, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Ao todo 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Sebá, Molada, Hazar, Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orna, Ziclag, Bet-Mercabote, Hazar Susa, Bet-Laboé, Lebaote e Saruém. Ao todo 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, ao todo 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá no Neguebe. Esta era a herança dos filhos. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste, a Marala, tocava em Dabesete e chegava até o ribeiro que está diante de Joqueneão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor. Saía de Daberate e ia subindo até Jáfia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Hanatom, e terminava no vale de Eftael. Ainda Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote-Sunem, Rafaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quiseão, Ebes, Remete, Enganim, Enhada e Bet-Spassês. O limite tocava ao Tabor, a Ramina e o Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Azer. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Missal, e tocava ao Carmelo para o oeste, e Sion Libnate, voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte, e de Bet-Emeque, e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reob, Ramon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá,
até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aczib. Também Umá, Afeca e Rebote, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Naftali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do carvalho de Zanaim, Adami-Negueb, Jabneel, até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnot-Tabor, de onde passava para o Coque, tocava Zebulon ao sul e Azer ao oeste, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As tribos fortificadas eram, ou as cidades fortificadas eram, Zidim, Zer, Hamat, Racabe, Kineret, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Migdael, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte caiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Etked, Gebiton, Baalat, Jeud, Benê, Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezem, e a tomaram, matando os moradores a fio de espada e tomando posse da cidade. Foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué. Quando acabaram de repartir a terra em herança segundo seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio, em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra.